Olá, seguidores do Skillsuller. Hoje estamos aqui no conteúdo mais câncer e preguiçoso do mundo, que é tier lists. Então nós vamos fazer uma tier lists das tier lists do formato atual, que durou o que? Um dia e pouco, e ninguém jogou o formato atual, porque ainda tem, a list ainda tem que acontecer. Então todos esses youtubers aqui já fizeram um tier list e nós vamos avaliar. Eu me assustei quanto visualizações dão em vídeos de tier list. E se eu tento fazer um vídeo um pouco diferente, não dá visualização nenhuma, mas o vídeo de tier list dá um monte de visualização de graça. Então, demonstrando minha indignação aqui, nós vamos avaliar cada uma dessas tier lists e ver o quanto elas realmente são tier lists. Então nós temos aqui o TCG Toy, um canal brasileiro. O que exatamente está acontecendo aqui, na verdade, é muita informação para minha cabeça, tá? Obviamente os meus únicos dois decks ficam colocados aqui no Tier B, obviamente, porque eu mereço, atrás do Blue Eyes, que eu nem acho um deck ruim, mas atrás do Blue Eyes, e atrás do Eneacraft, que overrated. Então temos aqui outros decks que é questionável, como o Crestron tão baixo, Malice tão baixo, quando o deck perdeu uma Dormouse, não é uma White Rabbit, mais irrelevante ainda. Isso sim é completamente questionável. O Dracoteu também, bom, é um negócio, né? As pessoas acham que limitar uma carta mata o deck. E K9 puro, aí esse é ok. Eu não sei porque Dinomorphia tá aqui e K9 puro deixou de existir há 7 meses atrás. Então K9 puro não sequer merecia estar nessa tier list. Que pelo menos ele botou aqui For Hire onde merece. E tem outras coisas questionáveis aqui, como por exemplo Orcust tão longe, porque Orcust está tão longe, por que Dunzi? Honestamente, por que Dunzi? É só porque é um deck de lore que Dunzi tá tão longe, tá tão alto aqui no Tier S. Sky Striker, com muita sorte, consegue ser tão bom quanto o Q-Tuning. Honestamente, tem um certo ponto aqui. Não sei exatamente qual é o argumento dele pra Sky Striker tão alto, mas se for sorte, ele tem razão. E Exorcister aqui, Radiant Typhoon um pouco baixo, eu acho, F-Note também, Mount Forest, o Mermail, ok, Yami bem baixo, não tem como Yami ser pior do que Dunzi, vamos nos respeitar aqui, não tem como Dunzi ser melhor do que Yami, provavelmente Dunzi não é melhor do que nenhum desses decks que tá aqui no A. Provavelmente. É que tá, eu falo de um deck, as pessoas obviamente vão achar que eu odeio o deck, porque eu não posso falar mal de um deck sem as pessoas entenderem que eu odeio o deck. Mas tá, se você quer entender que eu odeio o Dunzi, justo. E na verdade eu só acho que o deck é muito sem graça. Eu vou classificar o nosso amigo Toy do mesmo jeito que ele classificou meu deck, no Tier B. E aqui nós temos a Shadow Rabbit Yu-Gi-Oh! Sem misoginia aqui, tá? Mas eu realmente estou um pouco confuso. O que Resonator tá fazendo aqui? O que Resonator tá fazendo aqui? Power Patron Turbo... Peraí, Power Patron puro só existe por causa de uma carta exclusiva do TCG. Essa carta foi revelada 2 semanas atrás. Além disso, esse formato tem o que? Depois da banlist? 1 dia de existência? Como é que a gente tem tanta certeza assim que Power Patrol... Ai... Por que a Konami faz esses decks aí com nomes tão parecidos? Como é que a gente tem tanta consciência que ele é 1.5? Seja lá o que significa um deck ser 1.5. E a gente já tá vendo uma disparidade aqui, né? Um diz que o Malice é um lixo total, o outro Malice é incrível, um dos melhores decks do formato. Dunzi aqui... Obviamente recebendo aquele buff, assim como Mitsurugi, Sky Striker por serem decks lendários. Dunzi, olha só, a lore é muito poderoso porque ele faz parte da lore, claro. Vamos fingir que o Dunzi é mais forte do que o Vanquish Soul, do que o Malice, do que o Luna Light, até mesmo mais forte do que o Archmage, claro, vamos acreditar nisso. E não tem absolutamente nenhuma maneira que você realmente acha legitimamente que Yami é melhor do que... é tão pior assim que o Dunzi. E claro que meus decks estão aqui no Rogue, e é claro que o Dracoteu tá aqui no fundo. Aparentemente o Dracoteu é tão injogável quanto o Rekka Hands. Ok, essa daqui provavelmente vai ficar no C. Talvez mais baixo, tá? Mas eu tô generoso, eu tô feliz hoje, então eu vou dar no C. E aqui nós temos um canal em espanhol, Ozololarte Gameplays. Acontece que eu peguei aqui literalmente todo o canal do YouTube que eu consegui ver, independentemente da linguagem. Então temos aqui esse amigo, o Q-Tune Tier 0, claro, por que não?
Dunzi no topo, de novo, Dunzi no topo. Como assim Dunzi no topo? Como assim? Coloca esse daqui no No, por favor. Troca esse Dracoteio aqui pelo Dunzi, ou troca o Yami pelo Dunzi. Como é que as pessoas legitimamente acham que Dracoteio e Yami são tão ruins assim? Vocês não jogaram o jogo? Provavelmente não. Vocês nunca devem ter tocado numa carta de Yu-Gi-Oh! Nos últimos 7 meses. Se acham que Dracoteio e Yami é tão ruim assim. O que mais? Dark Magician tá aqui por algum motivo. Tem 3 Magnet Warriors, não vou me perguntar porquê. E tem 2 Mitsurugis também não vou me perguntar porquê. O Resonator é o brinquedo novo, vamos ser honestos, daqui a 2 semanas esse Resonator aqui vai estar no No. Esse Resonator com certeza vai decair muito daqui a 2 semanas. O que mais tem aqui? Tem 2 Radiant Typhoon? Pera, o quê? E de alguma maneira o Hero é mais competitivo do que Luna Light, do que Branded. Ok. Eu nem acho o Hero um deck ruim, mas o quê? E de alguma forma o K9 puro é melhor do que o Odeon e que o Memento. Nós vamos criar uma rivalidade com pessoas que falam espanhol, provavelmente. E aqui nós temos o Vexen, que é um canal que eu gosto porque eu já vi um dos meus plays de Dueling Book no canal desse cara. Então, tudo bem, tá perdoado. Mas a tier list dele é bem questionável. Cara, tudo isso daqui é deck ruim? Tudo isso? Yami, Dracoteio, Crystron, Radiant Typhoon, isso são decks ruins? Como é que esses decks estão pior do que Orcust? Honestamente, como assim? Cadê o Dunzi? Obviamente o Dunzi lá no fim do mundo. Ninguém nunca fez nada com o Dunzi, mas o Dunzi tá aí no topo por algum motivo, claro. Tem grande chance de eu estar subestimando o Dunzi, mas não tem como ele ser tão comprovadamente melhor do que todos esses decks que nem foram hitados praticamente. Cara, o Radiant Typhoon realmente foi tão hitado assim. O Radiant Typhoon tá tão pior assim do que o Dunzi. Cara, não tem nem como levar a sério. Dunzi. Tem um jogo de Super Nintendo que se chama Ball Z. Dunzi me lembra o Ball Z, tá? Esse é o nível do deck. O Vanquisol com certeza é melhor do que o Archmage, sejamos bem honestos. O que tá acontecendo? Realmente as pessoas já acham que limitar uma carta mata um deck, porque não é possível que as pessoas acham que o Vanquisol ficou tão ruim da noite pro dia. Então fica aqui junto com a Shadow Rabbit. Você não é brasileiro, então não tem o bônus de ser brasileiro. O Bota TCG, eu gosto do Bota TCG, ele já falou comigo, ele se lembra do meu nome, então eu gosto do Bota TCG. Ah, mas o Bota TCG tem muito clickbait, não sei o que. Talvez, mas ao mesmo tempo eu acho que o Bota TCG tenta ser bem direto com as pessoas, ele não tenta enganar aqui, tá? Por exemplo, se você for ver aqui os títulos dele, são muito menos tendenciosos, porque claramente dão uma margem de erro de que ele pode estar errado, e você vai ver a lista dele, ele diz que talvez possa acontecer algo diferente do que ele imagine. Então, eu acho completamente ok, isso daqui tá... claro que tem coisas aqui que eu não concordo, por exemplo, não entendo aqui como o Rekka Hands provavelmente não devia estar nem nessa lista. Por que a Konami lança um deck com um nome tão estúpido? Power Patron. Realmente acho que os decks de Just Hunters, do formato Just Hunters, deveriam todos estar mais altos. E eu acho engraçado que ele nem classificou aqui o K9, porque o K9 é tão injogável que fica aqui. Provavelmente devia pôr o Rekka Hands junto com o K9, sendo bem honesto. Cara, que triste. Isso é que eu gosto do Rekka Hands, né? Nem um pouco parcialmente vou colocar o Bota no A. GGYGO. Pela primeira vez na vida eu não vejo nada de absurdo aqui. Orcust completamente aceitável a posição. Fire King talvez um pouco alto, honestamente, talvez um pouco alto. E o Radiant Typhoon e o Odeon bem baixos, assim como o Resonator aleatoriamente estando aqui, tendo provado nada pra nós, mas ele está aqui. E o Dunzi, novamente, não tendo provado nada, mas estando lá no topo. O Dunzi ganhou nada, mas ele tá no topo. Ah, você é hater de Dunzi. O deck não provou nada. Me chamem de hater. O deck não provou nada. Ele devia estar aqui no Dom. E essa tier list aqui eu acho que dá bastante impressão de que vários desses decks são jogáveis. O que é realidade? Eu acho que a maior parte desses decks aqui são ok. Só não são provavelmente tão insanos assim. Então eu acho que isso daqui é completamente razoável, honestamente. Fiquei impressionado, fiquei realmente impressionado. E esse daqui foi um dos primeiros vídeos a ser postado sobre tier lists. Tier S.
porque ele fez algo bem consistente, eu sinto. E aqui o meu GOAT, Yacine, meu boy, Yacine é o GOAT mesmo, porque ele tem uma noção muito melhor do jogo. Provavelmente tem alguns decks aqui embaixo, não coube todos, eu acho, ou ele não conseguiu, não tinha mais onde classificar, porque eu acho bem improvável que algo como, por exemplo... Ah, sim. Tem aqui os decks embaixo. Burger King by Round 3. Essa foi boa. Tá, ok, eu acho que o Odeon não tá tão ruim. Por favor, não nos lembre disso, tá? Não nos lembre que o Tournament está tão ruim a ponto de estar no Burger King no Round 3, mas eu achei bem razoável isso daqui. Provavelmente o Furhari e o Sword Soul deviam estar no Burger King também. Ele tem uma noção bem mais interessante do jogo, porque aqui, ó, por exemplo, ele diz aqui, ó, que esse daqui é o Predador, ele não diz que isso daqui é Tier 0 ou algo assim, não, é o Predador. Então você tem uma noção se vendo isso daqui, isso daqui não é absurdo. E aqui, Cold Win, ó, parece muito mais interessante você dizer que o Dunzi, que não provou nada, é o melhor deck do formato. Então, Yacine GOAT, ele se lembrou dos meus decks, cara, e ele entende que esses decks são ok. Yacine que já fez review das minhas decklists. Cara, ele é o GOAT, não tem jeito, e definitivamente no topo. E por último nós temos o Santoli Yu-Gi-Oh! Eu acho que essa tier list aqui não dá uma noção tão boa do formato quanto a tier list do Yacine. Não tem como Fairy Tail ser injogável, e muito menos Yami. Yami não levou nada, literalmente nada, não tem por que isso. Não tem como Yami ser pior do que Neacraft. Não tem como Yami ser pior do que Magnet War. Não tem como Yami ser pior do que Dunzi, ou Elf Note, ou Sky Striker. Então, substitui aqui novamente esse Yami pelo Dunzi, que não tem como muitos desses decks aqui do Don't Play This serem piores do que decks que estão acima. Definitivamente o Resonator não é melhor do que nenhum desses decks que está embaixo. Definitivamente. Tenho certeza que o Resonator não é melhor. E olha que eu nem sou fã de trem, mas eu não acho que esses decks são completamente ruins e acho um pouco pretencioso dizer que eles são tão ruins assim. As pessoas realmente acham que limitar uma carta de um deck mata o deck, aparentemente, né? Yami tá morto porque eles limitaram uma carta que é buscável por 78 outras cartas, mas não, o deck tá morto porque ele não tem aquela carta em específico. Logo, o Santoli vai ficar junto aqui do BRzão. GG Yu-Gi-Oh! E o Yacine são os caras que eu acho que são os mais razoáveis com suas opiniões. Aí depois o Bota TCG, aí o Toy e o Santoli, aí o Vexen e a Shadow Rabbit, e por último o cara em espanhol, o Gameplays lá, sei lá, achou que o turno ia ser Tier 0. Essa é a minha tier list das tier lists do formato. Obrigado por assistir e valeu!